Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje tratando da distribuição exponencial. Então, relembrando, nós estamos vendo as variáveis contínuas, variáveis aleatórias contínuas. A principal delas é a distribuição normal e, por ser a principal, nós a tratamos em várias aulas. Foram várias aulas falando da distribuição normal. Muito bem, agora a gente entra então em outras distribuições também contínuas. São menos importantes do que a normal, mas tem lá a sua importância relativa. Uma delas é a distribuição exponencial. No caso da distribuição exponencial, a gente não tem muito o que fazer a não ser decorar essas fórmulas que estão aí na tela. Por quê? Porque deduzi-las na hora da prova gastaria muito tempo, e tempo é precioso. Então, se você quiser ver o passo a passo de como é que chega na fórmula e tal, eu remeto ao nosso material escrito. Lá está tudo detalhadinho, tá? Vamos explicar essas fórmulas aqui rapidamente. Então, começando com a primeira. A primeira fórmula me dá a função densidade de probabilidade da exponencial. Essa fórmula aqui não se deduz, ela é a fórmula de definição. A distribuição exponencial ela é definida por essa fórmula aqui. Então, a primeira é a nossa base. Ela é a fórmula de definição e, a partir dela, eu chego nas demais, nas três de baixo, mas eu vou pedir que vocês decorem as três de baixo também. Certo? Então, vamos lá. A primeira fórmula que está lá em cima, ela funciona da seguinte maneira. A função densidade de probabilidade. Relembrando, o que é a função densidade de probabilidade? É aquela função cujo gráfico me dá a probabilidade. Então, por exemplo, se eu tiver um gráfico assim, um gráfico desse tipão aqui, então, a área abaixo desse gráfico me dá a chance. Então, por exemplo, a área do ponto A até o ponto B, esta área que eu estou pintando de azul, é justamente a probabilidade de ocorrer um número nesse intervalo de A a B. Então, de novo, a área abaixo do gráfico me dá a probabilidade. É para isso que serve a função densidade. Então, no caso da distribuição exponencial, como que fica a função densidade? É o seguinte, há uma certa constante, um número real qualquer, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20,15, pode ser π, né? Pode ser um número irracional, raiz de 2. Então, tem um número real qualquer, lambda, e esse lambda aparece multiplicando uma função que é exponencial, ou seja, que é elevado a alguma coisa. Relembrando lá da matemática, a função exponencial a gente aprende lá na matemática, ela é sempre assim, é elevado a alguma coisa, e esse é um número que vale aproximadamente 2,7, é o número de Euler, tá? É o número de Euler. É o número que a gente usa no logaritmo. Lembra do logaritmo lá na matemática? O logaritmo neperiano, LN? Pois é, esse logaritmo neperiano, a base dele é justamente o número de Euler. Então, nós temos o lambda, que multiplica E elevado a alguma coisa. E que coisa é essa? Essa coisa é menos lambda x. Então, o lambda aparece duas vezes. Ele aparece uma vez multiplicando e outra vez no expoente. Relembrando, o expoente tem esse sinal negativo aqui, tá? Então, essa é a primeira fórmula. Lambda vezes E elevado a menos lambda x. Detalhe, esta fórmula só vale para x maior ou igual a zero. Por quê? Caso x seja negativo, então f de x igual a zero. Para ficar mais clara a explicação, vamos fazer um esboço de um gráfico aqui. Vou fazer o exemplo de lambda igual a 2. Perdão, lambda igual a 2. Vou fazer o exemplo de lambda igual a 2. Então, exemplo. Exemplo para lambda
igual a 2. Então, quando o lambda for igual a 2, a minha função fica assim, f de x é igual a 2, que multiplica e elevado a menos 2x. Então, vamos trabalhar com este exemplo aqui, certo? E lembrando que isso aqui, esta função, ela vale para x maior ou igual a 0, tá? Por quê? Porque se x for nulo, se x for negativo, a função é nula. Então, a f de x será igual a 0 para x menor que 0, para x negativo. Deixa eu colocar em caneta, né? Então, a linha de cima vale para x positivo e a linha de baixo vale para x negativo, x menor que 0. Então, vamos trabalhar este exemplo aqui de lambda valendo 2. O nosso gráfico, então, vai começar em 0. Quando x for igual a 0, para x igual a 0, a gente vai ficar com qual resultado? O f de x será 2, que multiplica e elevado a menos 2 vezes 0. O expoente, 2 vezes 0 é 0. O expoente está sendo 0. Sempre que o expoente é 0, o resultado dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, toda esta parte aqui, toda esta potência que eu estou destacando em azul, valerá 1. Valerá 1. Então, eu vou ficar com 2 vezes 1 e 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Para x igual a 1, por exemplo, o f de x vai ficar assim. Vai ficar 2 que multiplica e elevado a menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1. Quando o expoente é negativo, o que eu posso fazer? Eu posso inverter a base, eu inverto a base e ponho o expoente positivo. Então, repetindo, sempre que o expoente é negativo, eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, vai ficar assim, vai ficar 2 que multiplica. Eu inverto a base, 1 sobre e troco o sinal do expoente. Onde o expoente era menos 2, vai ficar mais 2. Então, vai ficar 2 que multiplica 1 sobre ao quadrado. Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos fazer agora para x igual a 2. Quando x for igual a 2, para x igual a 2... Então, a função vai ficar assim, ó, vai ficar 2 que multiplica e elevado a menos 2 vezes 2. Ou seja, 2 que multiplica e elevado a menos 4. Mesma coisa, eu posso inverter a base e trocar o sinal do expoente. Vai ficar 2 sobre e à quarta. Vamos comparar os resultados. Olha, para x igual a 0, eu tive um valor da função valeu 2. Quando eu fui aumentando o valor de x, a função foi diminuindo. Depois, quando eu aumentei para 1, tudo bem, eu tive o 2 de novo, mas o 2 apareceu dividido por e elevado ao quadrado. Lembrando que e é mais ou menos 2,7 ao quadrado. Então, eu estou reduzindo, porque eu estou dividindo esse 2 por um valor maior agora. Antes, o 2 não estava sendo dividido por ninguém. Antes, era somente 2, nessa linha de cima. Agora, já é 2 dividido por e quadrado. E quando eu aumentar mais ainda o x, vai ficar 2 dividido por e à quarta. E quanto mais eu aumentar o x, mais eu aumento esse denominador. Então, a função vai só diminuindo. Se a gente for desenhar, então, o gráfico dessa função densidade, o jeitão dele será mais ou menos assim. Aqui está a função, aqui está os valores de x, o máximo dele vem em 0, né, que no nosso caso aqui valia 2, e aí ele vai caindo exponencialmente. Exponencialmente, sempre se aproximando do eixo x sem nunca tocá-lo. Isso para os valores positivos, né, para a metade direita do gráfico. Para a metade esquerda, para os valores negativos, a função vale 0. Ela viria aqui encostada no eixo horizontal, ela valeria 0. Então, esse seria o jeitão do gráfico da função densidade. Compreendido o gráfico? Maravilha. Compreendido o gráfico, vamos para as demais fórmulas. Então, nós detalhamos essa primeira fórmula aqui de cima, que é a função densidade. A partir dela, a gente obtém as fórmulas de baixo, como por integral. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a esperança,
que é essa linha aqui. Como é que se calcula a esperança? Basta fazer a integral de x, f de x, dx. Seria a integral. Só que na hora da prova, você ficar fazendo integral é perder tempo. Essa linha de baixo aqui também se calcula por integral e essa daqui também por integral. Então, para não ficar fazendo integral a todo momento, decore. A esperança de x quanto vale? É simplesmente pegar aquele parâmetro lambda e inverter. É 1 sobre lambda. A variância é 1 sobre lambda quadrado. Né? Bem parecido, né? 1 sobre lambda e 1 sobre lambda quadrado. E aqui eu tenho a função distribuição acumulada. Relembrando, o que é essa função distribuição acumulada? A função distribuição acumulada é aquela que me dá a chance acumulada em determinado ponto. Exemplo. Vamos trabalhar com lambda igual a 2, tá? Lambda igual a 2. Então, a gente já viu que a função densidade fica assim. É 2 que multiplica E elevado a menos lambda x, menos 2x. Então, essa é a função densidade. E a função distribuição de probabilidade acumulada seria essa daqui. 1 menos E elevado a menos lambda x. Essa seria a função distribuição acumulada. E o que isso significa? Isso aqui me dá a chance acumulada. Se eu quiser calcular, vamos calcular a chance da variável x assumir valores menores ou iguais a 7. Menores ou iguais a 7. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer o seguinte. Menores ou iguais a 7. Eu deveria vir ao gráfico. Aqui está o gráfico da função densidade. Marcar o ponto 7 e calcular a área acumulada até 7. A área que foi acumulada, a área de 7 para baixo. Seria essa área aqui, ó, que eu estou pintando de azul. Eu deveria calcular esta área acumulada até chegar em 7. Essa aqui seria, então, a probabilidade da variável aleatória x assumir valores até 7, ou seja, de 7 para baixo, dela ser menor que 7. Certo? Só que em vez de ter esse trabalhão todo, de desenhar o gráfico e calcular a área abaixo dessa curva, em vez de fazer esse trabalho todo, eu vou direto para a fórmula. Então, em vez de ter o trabalho todo, eu vou direto para a fórmula. Ou seja, basta pegar a função distribuição acumulada no ponto 7. É isso. Ou seja, essa fórmula me poupa o trabalho de desenhar o gráfico e achar a área, etc, etc, etc. E qual que é a fórmula? A fórmula é essa daqui que está na tela. É 1 menos E elevado a menos lambda x. Então, f de x é 1 menos E elevado a menos lambda. O lambda vale 2 no nosso caso. X. Deixa eu melhorar esse x aqui. Maravilha. No nosso caso, eu quero o f no ponto 7. Então, ficaria assim, 1 menos E elevado a menos 2 vezes 7, a menos 14. Pronto, essa é a nossa resposta. 1 menos E elevado a menos 14. Se eu quiser terminar o cálculo, o exercício precisaria me dizer quanto vale E elevado a menos 14. Não dá para ficar calculando isso aqui na mão. Geralmente as provas vão te dar quanto que vale E elevado a menos lambda x, ou elas vão pedir para você deixar indicado. Deixa indicado assim mesmo. Certo? Então, essas são as fórmulas da distribuição exponencial. Vamos revisá-las mais uma vez. E para a prova, você precisará tão somente decorá-las. Então, a função densidade e probabilidade. Lambda vezes E elevado a menos lambda x. A esperança, pega o lambda e inverte. A variância, pega o lambda, inverte e eleva ao quadrado. E a função distribuição acumulada. 1 menos E elevado a menos lambda x. Muito bem, estas são as fórmulas.
a gente vai encerrar por aqui esta aula. Na aula seguinte, nós iremos praticar com algumas questões de prova. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!